Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje através da TV Mundo Maior. O nosso carinho a você, o nosso abraço, os nossos votos de saúde e paz para você e toda a sua família. Temos aqui em nosso programa sempre falado algo em torno das lições de Chico Xavier, de seus ensinamentos. Alguns anos atrás, nós tivemos oportunidade de organizar e editar este livro, O Evangelho de Chico Xavier. Foi editado pela Didier de Votuporanga. Aqui neste livro, nós reunimos 350 textos da lavra de Chico Xavier. Neste livro, as nossas únicas palavras são as palavras de introdução, as palavras que escrevemos à guisa de prefácio do livro. E ele fala sobre determinados assuntos, vários assuntos muito atuais, muito importantes, como aqui nós estávamos vendo a questão das drogas. Um problema muito sério que nós estamos enfrentando mundialmente, esta questão das drogas, em todas as cidades, não apenas nas grandes cidades. Mas em uma cidade, por exemplo, de porte médio, como Uberaba, 330, 340 mil habitantes, o problema das drogas é um problema muito sério, porque vinculado a ele nós temos a violência, nós temos a delinquência, a marginalidade, o latrocínio, enfim, a corrupção. É um problema mundial. Ainda esses dias nós estávamos ouvindo uma grande rádio de São Paulo, capital. Os comentaristas estavam falando a respeito de uma vacina que está sendo desenvolvida. Uma vacina para quem tem o vício de cocaína, da cocaína. E está sendo agora discutido aí pelo Congresso e pelo Senado, pelas nossas autoridades, a chamada descriminalização, não é? A descriminalização da maconha, etc, etc. Olha, Chico já se preocupava com este assunto há décadas. Ele disse aqui no livro: eu não sei como as autoridades competentes não resolvem o problema das drogas, que em última análise diz respeito a todos. Quem é que não tem hoje, próximo ou distante, um parente envolvido com elas? De fato, quem é que não tem um parente, como diz Chico, próximo ou distante, envolvido com drogas, não é? Um neto, um filho, um sobrinho, um amigo, mesmo um amigo, quem é que não tem, não é? Tenho escutado muitos pais, muitas mães, muitos avós. Nos Estados Unidos, as drogas praticamente estão comprometendo uma geração. Olha aqui, há décadas Chico falando isso. Isto aqui deve ter no mínimo 40 anos. Chico Xavier falando a este respeito nos Estados Unidos e nos outros países, na França, na Holanda, na Dinamarca, mesmo nos países onde há um regime político mais duro, mais firme,
comprometendo uma geração. Devemos combater com veemência esse problema. Nas escolas, nos ambientes de trabalho e, sobretudo, nos lares. Não podemos assistir impassíveis aos nossos jovens sendo vítimas de traficantes. Diz que o problema da droga agora é um dos mais rentáveis do mundo, não é? É um que dá mais dinheiro, não vou dizer nem comércio, nem sei dizer o que é isto, né? É o que dá mais dinheiro. De meia em meia hora, diz aqui o seguinte: a propaganda contra as drogas ainda é muito tímida. Vejamos, tem 40 anos e continua tímida essa propaganda contra as drogas. De meia em meia hora, a televisão deveria combater o problema. O rádio, o jornal, opinião do Chico, de meia em meia hora. E a opinião do Chico, a opinião dos benfeitores espirituais, a opinião de Emmanuel. Os livros escolares deveriam, no processo de alfabetização, já começar esclarecendo a criança contra o perigo das drogas. Um vírus que tem matado mais gente que os agentes viróticos mais violentos. A propaganda contra o uso de drogas tem que ser maciça. Nos intervalos dos shows, olha aqui o Chico falando, né? Se é nos shows que há um consumo de drogas, né? Infelizmente, claro, não vamos aqui generalizar, não vamos fazer esta generalização, mas nós sabemos que nos shows é onde a droga mais se propaga. Nas chamadas baladas, nos embalos e nas baladas, etc. Nos intervalos dos shows, nas partidas de futebol, nas missas, nas reuniões espirituais. É a opinião do Chico sobre as drogas, não é? Que nós deveríamos combater ao máximo. E agora aqui no Brasil está se procurando liberar, não é? Eles falam em liberação da maconha, que a maconha é uma droga quase inócua. E nós sabemos que não é isto, não é? Porque atrás da maconha nós temos outros vícios, não é? Assim como atrás do álcool, atrás do cigarro, mesmo do cigarro, não é? Primeiro era o álcool, não é? A bebida alcoólica, e depois o cigarro. E hoje nós temos aí uma infinidade de drogas sendo comercializadas e comprometendo gerações. Interessante, o doutor Inácio Ferreira, ele diz o seguinte: olha, meu filho, hoje as drogas estão substituindo até os espíritos obsessores. Porque aquele que está na droga, ele não precisa de espírito obsessor. A droga já é o espírito obsessor. A droga já é a obsessão, não é? Já é a subjugação. Porque os espíritos jogam a pessoa na droga, habitualmente os adolescentes, os jovens na droga, e pronto, acabou. Depois que um jovem ele é lançado na droga, é muito difícil, não é? Então, diz o doutor Inácio com propriedade: meu filho, hoje as drogas estão substituindo os espíritos obsessores. Porque quem está na droga não precisa de obsessão, já está com a obsessão. E nós sabemos dos obsessores encarnados,
Quando se fala em obsessão, a gente não pode pensar só em espírito fora do corpo. Nós temos que pensar nos obsessores encarnados. São os traficantes, não é? São os traficantes, são os mega-traficantes. São aqueles que se interessam por anular a humanidade. Então, Chico dizia que, olha, vejamos, tem 40 anos, mais ou menos, não é? Que o Chico disse isto aqui. Acredito que ele tenha dito isso aqui até lá na reunião do abacateiro, não sei mais, porque aqui não cita. Ele dizendo que os livros escolares deveriam, no processo de alfabetização, agora vejamos como é que estão os nossos livros escolares aí, não é? Essa permissividade sexual, não é? Incitando até a pedofilia, não é? Muitos livros escolares estão assim, é uma coisa horrorosa. Ainda eu estava ouvindo esses dias rádio, ontem até eu estava ouvindo alguns estudantes de medicina, vão ser médicos, de uma faculdade particular, foram expulsos porque estavam participando lá de uma corrida nus e se masturbando. Homens e mulheres participando de uma corrida, estudantes de medicina, e filmaram. Diz que isso foi no mês de abril. Isso foi no mês de abril. E agora que eles foram expulsos, né, no mês de setembro. Então nós estávamos lendo a reportagem, vejamos bem, uma escola de medicina particular. Sabe quanto que é a mensalidade? R$9.000. R$9.000 a mensalidade dessa escola de medicina particular. Agora, os pais, às vezes, os avós, com sacrifício, pagando uma faculdade nesse preço, e os jovens nessa baderna. Realmente nós precisamos de leis muito mais rígidas. Não apenas contra o usuário, né? Contra o usuário de drogas, mas pelo menos contra o traficante, contra os traficantes. Bom, continuando aqui, Chico, num outro assunto, mas que está relacionado, ele disse o seguinte: devemos combater os maus pensamentos com a mesma determinação com que combatemos uma infecção que nos agride o organismo. Olha que coisa importante. O Chico tinha essa capacidade, né? Falar muito em poucas palavras e falar com sabedoria. Devemos combater os maus pensamentos com a mesma determinação com que combatemos uma infecção que nos agride o organismo. Se nós estamos com uma infecção, não é? Uma infecção leve ou mais séria, no estado febril, e estamos aí com a saúde ameaçada, a gente vai ao médico e antibióticos, não é? Antibióticos para combater a infecção, claro. Às vezes até antibióticos de última geração, não é? Ele diz aqui que os maus pensamentos devem ser combatidos com a mesma determinação, através da chamada invigilância mental, disse Chico. Os agentes das trevas nos parasitam, estabelecendo conosco difícil processo de vampirismo. Vejamos aqui, né? É interessante, nós estávamos falando sobre as drogas, não é? A droga é um processo de vampirização, não é? É um processo de vampirismo. Agora, onde é que já se viu hoje? Hoje você, pelo que a gente sabe, pelo que a gente fica sabendo, né?
Hoje você compra a droga pelo WhatsApp. Aliás, a droga é oferecida pelo WhatsApp. Vem lá como se fosse um cardápio. Vem como se fosse um cardápio num restaurante. Droga A, B, C, D, o preço é tanto. Droga A, o preço é tanto. Droga B, o preço é tanto. É tantas doses. E o traficante entregando a domicílio. Entrega a domicílio. Antigamente, pelo que a gente sabe, a pessoa para adquirir droga, ela tinha que ir na chamada boca de fumo, né? Ia na boca de fumo, ia na periferia da cidade, ver se encontrava um traficante. Hoje não, a droga ela está sendo entregue a domicílio. Você recebe em casa e paga por mês. E você paga por mês, paga com cartão de crédito. É o que está acontecendo. Qual vai ser o final disso? Qual que vai ser o fim disso? A gente não sabe qual que vai ser o fim disto, não é? Mas como dizia Chico, isso está comprometendo uma geração, mais do que uma geração, não é? Esse comprometimento está sendo muito sério. Então Chico dizia aqui, ó, essa invigilância mental, não é? Às vezes a pessoa ela vai para a droga, por um problema espiritual, uma depressão, um pânico, um problema existencial qualquer, falta de aceitação, de compreensão, e vai por aí afora. Mas a pessoa vai para a droga, não é? Então, realmente, medidas mais sérias precisam ser tomadas pelas autoridades em geral, não é? Medidas firmes, mais sérias. Agora, isso tem uma complicação muito grande. O cinema agora está começando a exibir, começa hoje, né? Me parece que é Som da Liberdade, um filme que ficou proibido durante muito tempo porque trata do sequestro de crianças. A droga está no meio disso. Sequestro de crianças, para pedofilia, escravização da criança, para prostituição da criança e tráfico de órgãos. Tráfico de órgãos, não é? Aqui em Uberaba, de vez em quando, desaparece aí alguém, um jovem. Desaparece, simplesmente desaparece, não é? E interessante, até esses dias nós estávamos vendo no Facebook e fica aqui o alerta. Tinha uma criança na calçada esperando a van para ir na escola. E veio uma van para pegar a criança, como se fosse uma van escolar. Não era uma van escolar. A sorte, entre aspas, é que a criança não reconheceu o motorista e não reconheceu a van e correu para dentro de casa. Mas era um sequestrador. Era um sequestrador que vinha pegar a criança. É preciso ter muito cuidado também com isto, porque eles estão usando de todos os meios, não é? E o Espiritismo fala nisso. Nós estamos aqui na Terra, somos espíritos imortais, nós estamos aqui na Terra para aprender. A Terra é uma escola, mas a Terra é um mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui vivendo no meio do perigo. Aqui na Terra, a gente vive no meio do perigo. Aqui é um mundo de provas e expiações. Diz o doutor Inácio Ferreira, é mais de expiações que de provas. Então, todos nós estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos. E ninguém pode falar, isso é coisa do passado, isso aí é coisa de outra existência. Não, tem muito karma que está começando hoje.
Não é karma que começou ontem, não. Tem muito karma que está começando agora. O espírita, às vezes, tem uma visão estreita dessa questão do karma. Ah, isso é coisa do passado. Quer dizer que então tudo começou no passado, nada começa no presente? Claro que começa. Tem karma que começa hoje, começa agora, vai começar amanhã, pela nossa falta de vigilância, nossa falta de cuidado, porque nós estamos vivendo num mundo perigoso. A gente não quer alarmar ninguém, não quer ser aqui apocalíptico, nada disso, mas nós estamos vivendo num mundo perigoso. E Chico nos alertava para isto, não é? Por isso que é muito importante nós contarmos com as nossas autoridades, os homens que fazem as leis, que nós não sabemos o que eles ficam fazendo lá no Senado, no Congresso, na Câmara, não sabemos o que eles ficam fazendo lá, que eles não reagem contra esse estado de coisas, não é? Porque é preciso que haja uma reação contra esse estado de coisas a partir dos municípios. A partir dos municípios. Esses dias saiu aí uma propaganda dizendo que a cidade de Uberaba é a 10ª cidade mais segura para se viver no Brasil. Eu fiquei pensando, gente, Uberaba é a 10ª cidade mais segura para se viver no Brasil. E acontece tanta coisa. O que será que não acontece, não é? A insegurança em outras cidades, não é? Cidades aí com 500 mil habitantes, 700 mil habitantes, 1 milhão de habitantes. O que será que não acontece nessas cidades? E só para a gente encerrar aqui os nossos comentários, Chico fala a respeito da obsessão. A obsessão merece maior atenção por parte dos estudiosos da doutrina. Os processos obsessivos podem ser responsabilizados por grande parte da violência praticada pelo homem. Obsessão de encarnado e de desencarnado, conforme nós falamos. Não é só de desencarnado, não, é de encarnado também. Existem crimes tão estarrecedores que, sem dúvida, não poderiam ser praticados por uma só pessoa em ação. A gente fica com a nítida ideia de que foram muitos os que agiram através do autor de determinada atitude de violência. Às vezes é uma legião, né? Às vezes é uma legião, como está lá no Evangelho, no Novo Testamento, né? Quando Jesus pergunta para aquele gadareno, qual é o seu nome? Ele disse assim, legião, porque somos muitos. Então que Jesus nos ampare, nos abençoe, muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.